Educação à distância, mudando realidades. E aí, pessoal, aqui é o professor André Verdibrum, da disciplina Direito Tributário. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho claro, uso barba, estou vestido com uma camisa verde de manga longa, calça jeans e sapato marrom. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede com pontos interconectados. E na minha esquerda tem os dizeres EAD mudando realidades. Vamos lá para a nossa última aula? A gente agora vai falar sobre o planejamento tributário. E o nosso objetivo é analisar o planejamento tributário como uma estratégia lícita para a diminuição da carga tributária, diferenciando-o dos atos ilícitos. Quero chamar a atenção de vocês para o sentido de que o planejamento tributário é uma estratégia lícita. Lícita, portanto, não envolve cometimento de crimes, não é nenhuma ilegalidade, nenhuma ilicitude. É apenas mesmo um planejamento que o contribuinte faz com o objetivo de diminuir a sua carga tributária. Esse é um conteúdo extremamente importante, especialmente quando a gente pensa em empresas, em contribuintes, pessoa jurídica, porque eles vão poder fazer ajustes na sua produção, ajuste nos serviços que prestam, para diminuir ou para postergar o pagamento desses tributos. Isso pode acontecer também com pessoa física, evidentemente, mas é muito mais comum com pessoas jurídicas. Então vamos pensar aqui logo de cara, o que a gente tem de relevante nessas duas figuras? A gente tem sonho de valsa aqui e a gente tem sonho de valsa aqui. O que essa nova embalagem tem a ver com o direito tributário, com o planejamento tributário? Então vamos pensar aqui. Planejamento tributário são ações legais para reduzir a carga tributária. Baseia-se em regimes e estruturas vantajosas e deve respeitar a legislação. Eu trago essas figuras porque nós temos aqui um grande exemplo de diminuição de carga tributária. Quando o sonho de valsa vinha nessa embalagem típica de bombom, ele pagava uma carga tributária de bombom. Quando ele muda a sua embalagem para uma embalagem típica de biscoitinho, ele começa a pagar tributo de biscoitinho. E aí observem, entre um bombom e um biscoito, no caso do sonho de valsa, do ouro branco e de outros semelhantes, a gente tem aí um limite muito tênue, uma diferença muito tênue. Porque, veja, de fato eles têm um componente de ser um biscoito recheado, coberto de chocolate. E aí são as especificações técnicas que vão definir o que é bombom e o que é biscoitinho. Nesse caso, a Lacta conseguiu caracterizar, conseguiu demonstrar que o sonho de valsa se encaixava, a partir de então, na categoria de biscoitinho. E aí mudou toda a sua tributação. Notem que um ajuste, especialmente na embalagem, tornou tudo isso possível, tornou possível uma tributação menor. Esse é um exemplo clássico de planejamento tributário, mas evidentemente existem outros, O objetivo do planejamento tributário é principalmente reduzir o custo, diminuir então a carga tributária para aumentar a competitividade, melhorar o fluxo de caixa, mas evidentemente para o contribuinte fazer isso, ele precisa fazê-lo de maneira lícita. Então a gente tem que entender que existem diferenças entre planejamento tributário, evasão e elisão fiscal. O planejamento, como eu já disse, é legal, é você fazer ajustes ali na sua produção, no momento dos negócios,
Às vezes eu vou conseguir diminuir a minha carga tributária simplesmente postergando a celebração de um contrato do dia 28 de um mês para o dia 1º do mês seguinte. A gente consegue fazer alguns ajustes nesse sentido para impactar na minha base de cálculo, para reduzir a minha alíquota, né? Isso é muito comum, por exemplo, nos MEIs, nas sociedades unipessoais de advocacia, porque a alíquota do meu tributo vai ser definida de acordo com o meu faturamento mensal. Então, se eu tenho um primeiro mês, por exemplo, com um faturamento muito elevado, eu vou ter uma alíquota muito elevada. Então, o que a gente faz no campo do planejamento tributário? A gente dilui esse faturamento. Você chega para aquele seu parceiro e fala: olha, comprador, se você não tiver muita pressa, eu gostaria que a gente deixasse esse pagamento para o mês que vem. E aí você consegue, com isso, diluir o seu faturamento naquele primeiro mês, que é o mês da apuração da alíquota. Por exemplo, aqui pensando na sociedade unipessoal de advocacia, né? A elisão já é uma economia lícita. Por fim, a evasão fiscal, somente essa é uma manobra fraudulenta, uma manobra ilícita. Então, quais são os tipos de planejamento, então? Eu tenho um planejamento que é preventivo, ele ocorre, portanto, antes do início da operação. Eu tenho um planejamento que é corretivo, ele vem diante de um diagnóstico durante a operação, principalmente de empresa, em que eu constato que está havendo um erro tributário, um ilícito ou um inadimplemento daquele tributo. Ou então, um planejamento estratégico, que esse sim tem o objetivo de diminuir custo, aumentar o lucro, aumentar a competitividade. O planejamento é dividido em etapas, né? Primeiramente a gente tem uma análise, um levantamento dos dados, a comparação e só então a implementação daquilo que foi planejado. É importante a gente se atentar para não cometer simulações e abusos, né? Imaginem vocês, nós que somos aqui de Rondônia, tentar caracterizar um bombom de castanha como se fosse um biscoito. Não dá, né? Isso é uma simulação, isso é evidentemente um abuso. Isso vai, claro, caracterizar um ilícito tributário, no mínimo, se não for um crime, né? Quais são as vantagens e riscos? Principalmente a vantagem de reduzir a carga tributária. Isso para quem desenvolve empresa, que tem como função social gerar o lucro, é extremamente importante, é uma ótima estratégia. Você reduz o custo do produto e, com isso, você consegue, eventualmente, repassar essa diminuição para o cliente, aumentando a sua concorrência, ou até mesmo absorver essa redução e, consequentemente, aumentar o lucro. Eu tenho também a possibilidade de aproveitar alguns benefícios fiscais e legais, como, por exemplo, me manter dentro de uma faixa de faturamento para não perder benefícios na concorrência de licitações, por exemplo. E o risco é a gente acabar recebendo uma multa decorrente de escolhas erradas. Agora, para a gente evitar isso, evidentemente eu preciso ouvir a área técnica. Eu tenho certeza de que a Lacta, antes de caracterizar o sonho de valsa como biscoitinho, ouviu a área técnica, ouviu a engenharia de produção, ouviu a área de nutrição, para que pudesse tributar corretamente. E eu tenho certeza de que também ouviu muito atentamente os seus advogados. E aqui é importante que a gente entenda, né? Você que vai atuar como gestor público também tem advogados à sua disposição, que são os advogados públicos, né? Os procuradores do Estado, os procuradores dos municípios e os advogados da União, dentro de todas as carreiras que a AGU tem, né? Então, esses profissionais, o gestor, o contador, o advogado e a área técnica, têm que fazer uma atuação integrada e estratégica. E isso é importante da gente compreender para que você, como futuro gestor público, veja a complexidade de se fazer um planejamento tributário adequado. E, eventualmente, você vai ter que intervir nesse planejamento, não no sentido de corrigi-lo, porque não compete ao gestor público, mas no sentido de, eventualmente, aplicar penalidades, apurar novos tributos que foram devidos
por uma má atuação técnica. Então é isso, pessoal. Eu desejo muito sucesso para vocês e a gente se vê numa próxima disciplina. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.